Essa expressão, por que Deus permitiu, ela é de agora ou ela é antiga? Ela começou com Adão e Eva, com a transferência. Transferência. Com a transferência. Com a transferência primal. Ah, tá. Começa desde sempre. Nunca houve uma geração que não tenha feito trilhões de vezes essa pergunta. Não tem. Não. Especialmente quando ela pensa em Deus como Deus pessoa. As civilizações que não pensam em Deus como pessoa, ou seja, que não têm um Deus pessoal, que creem no Deus energia, ou no Deus fenômeno, ou creem que a soma dos fenômenos é Deus, mas que a fenomenologia em si é cega, é acaso puro, não tem nenhum amor em nenhum lugar fora de algum coração animal. Quando o indivíduo pensa assim, e há bilhões de pessoas no planeta que pensam assim, essa pergunta ocorre menos. Aconteceu porque aconteceu. Aconteceu porque era eu que estava lá e não você. Se fosse você, teria acontecido na tua cabeça. Como você não estava, eu estava, caiu na minha. Nesse sentido, são civilizações muito mais próximas do ensino de Jesus. Porque foi assim que Jesus tratou. A torre de Siloé caiu por quê? Ele disse, porque tinha gente dentro. Se tivesse caído sem gente dentro, vocês iriam dizer que tinha sido apenas a queda de um monte de pedras. Mas como tinha 18 pessoas dentro, vocês dizem que foi uma maldição divina, que foi uma sentença, que foi um juízo, que aqueles deviam ser grandes pecadores. Mas não, podia ser você, qualquer um. E se não vos arrependerdes dos fatos reais da vida, do pecado real de ser, que tem a ver com a indiferença, com a omissão, com o egoísmo, todos vós igualmente perecereis, não importando se vão morrer bonitamente embelezados para a morte num funeral americano, ou se vão morrer esmagados no meio da Marginal Pinheiro por um caminhão. Não faz nenhuma diferença. Foi o que Jesus ensinou. Nenhuma diferença. Ou seja, Jesus, que manda a gente chamar a Deus de Pai, trata a existência nesse sentido como se ele fosse um budista. Nesse sentido de tirar da existência essa relação de causalidade, provocando o bem quando o indivíduo é bom e o mal quando o cara é ruim. Ele arranca isso. Ele trata a existência com esse olhar do Eclesiastes na vida real. E cria a relação com Deus, não tendo como demonstração e prova dessa relação o que nos acontece ou deixa de acontecer com a gente no espaço-tempo da história. Aí ele introduz, por exemplo, para acabar de vez com essa história, de que o bom tratamento da existência ou de qualquer que seja a natureza que a gente receba durante a nossa peregrinação histórica tem alguma coisa a ver necessariamente com a bênção, com a maldição de Deus, quando ele conta a história do rico e do Lázaro. Lembra? O rico morreu e foi para o inferno. O Lázaro, o mendigo, morreu e foi para o seio de Abraão, para o céu. Na terra, quem era o ferrado? O Lázaro. Quem era o abençoado? O rico. Pelos critérios da teologia da prosperidade, quem é o homem que está recebendo a promessa de Deus? O rico. Quem é o miserável, desgraçado, sem fé, ferrado,
O Lázaro. O Lázaro. Então veja se Jesus tem alguma coisa a ver, se o olhar e a interpretação de Jesus tem alguma coisa a ver com o que a religião ensinou para as pessoas no ocidente da Terra. Especialmente as religiões do Deus pessoal. O judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Que tendem a serem totalmente anti-evangelho nesse sentido. Elas criam uma relação de causa e efeito. E é uma relação moral de causa e efeito. Uma relação moral de causa e efeito. Porque eu, por exemplo, escrevi no meu livro O Enigma da Graça, que o garotinho beijou agora ali. Eu escrevi lá no meu livro o significado dessa teologia moral de causa e efeito, que é o que prevalece na interpretação de todo aquele que tem na mente a ideia de que Deus é pessoa. E Deus é pessoa. Deus não é uma pessoa, mas ele é pessoalidade. Ele não é um espírito, mas ele é espírito. Ele não é um amor, mas ele é amor. Ele não é uma entidade, mas ele é aquele em quem tudo que existe, existe. Embora ele próprio não recaia na categoria dos entes existentes, porque ele é um ente sem entidade apontável. Ele não tem nenhuma natureza que seja de algum modo designável especificamente, porque ele não existe como existente verificável. Ele é como pessoa, realidade, em quem tudo existe, permeia tudo, tudo nele existe, e tudo que nele existe tem a liberdade de nele existir. E todos os fenômenos que ele criou e que nele existem têm a liberdade fenomenológica de nele se combinarem e de produzirem o que tais fenômenos produzem, nas infindas variáveis de tais possibilidades. Agora, essas três religiões do Deus pessoal, conquanto teologicamente compreendam isto, os pensadores dessas religiões, o povo nunca entende. E a religião sacerdotal, ou seja, na sua relação do indivíduo que teoricamente sabe mais com aquele que sabe menos, a relação é sempre essa de passar essa ideia de que se você fizer determinadas coisas que Deus quer que você faça, você vai ser mais poupado do que aqueles que não fazem as coisas que Deus quer que sejam feitas. Aí quando essa relação de causa e efeito é estabelecida, cria-se essa teologia moral de causa e efeito. Aí o indivíduo passa a fazer tudo que a religião dita para ele receber um galardão e ser poupado. Ele compra uma apólice de seguro. Quando ele faz as coisas que a religião não ensina, qualquer catástrofe que aconteça a ele foi juízo e punição divina. Quando ele faz tudo que a religião manda e assim mesmo uma catástrofe acontece a ele, aí surgem os amigos de Jó. São esse grupo que funciona psicologicamente em todas as gerações, aonde Deus é entendido como uma pessoa que ama, que se vinga, que isso, que aquilo, ou que pune. Então, surgem esses amigos e dizem, não, só aconteceu isso com você, porque aparentemente você faz tudo certo, mas deve ter um pecado muito escondido na tua vida. Por isso é que você está recebendo o que você está recebendo. No caso dos que não frequentam o lugar, a igreja ou a religião, e não obedecem nada, a punição é natural. Todo e qualquer perrengue é natural. O que não é natural é não acontecer nada de errado com eles de acordo com a interpretação da religião. O que acontece muitas vezes, os caras piram, não entendem nada.
Por que esse maluco não faz nada do que a religião orienta e a vida dele aparentemente está indo? Tá tudo bem. Está indo. Pode até ser que ele chore sozinho, mas pro lado de fora está tudo tranquilo. E os outros aqui, eu que me esforço, obedeço, pago, cumpro, ando de joelhos, não faço nada, fujo de tudo, me alieno do mundo, o pau não para de cantar em mim. Aí surgem essas crises de fé. Boa parte dos grandes trilemas, dos polilemas religiosos, decorrem dessa questão. Boa parte dessa incompreensão. Dessa comparação. Dessa comparação e dessa incapacidade de crer. Saber que Deus é amor, Deus é espírito, Deus é pessoa, Deus é pai. Mas o modo como ele se relaciona comigo e com a natureza não é por teleguiamento. E nem tampouco, do ponto de vista de Deus, aquilo que eu chamo de ruim necessariamente faz mal. Aquilo que eu chamo de dor, necessariamente, do ponto de vista de Deus, vem a fazer algum tipo de sofrimento danoso acontecer em mim. Às vezes o que eu chamo de dor é justamente o sofrimento que haverá de me salvar, de me trazer a consciência. O que eu chamo de perda é justamente aquilo que me introduz no ganho, no lucro. O que eu chamo de doença é justamente aquilo que fortalece a minha dimensão espiritual até então nanica, atrofiada, morta. Aquilo que eu chamo de falta de sucesso é justamente o que me salva do sucesso que me destruiria o ser. Porque a gente não sabe nada, não enxerga nada e não existe um tratamento padrão e nem modelo. E Deus age frequentemente usando o acaso como caso da graça em nosso favor. O acaso é um servo da sabedoria oculta, só aplicável e só pertinente à individualidade e à singularidade de cada pessoa. Não existe absolutamente nenhuma receita universal para nada. Todo mundo vai ter que ser forjado por Deus como um vaso pessoal na mão de um oleiro pessoal, e o modo como esse oleiro trabalha é usando todas as coisas, tanto intervenções sutis e poderosas da sua mão miraculosa, quanto intervenções dramáticas dos fenômenos da existência, que às vezes parecem um trem avassalador nos esmagando, mas no final vão produzir as operações mais sutis nos salvando. O que falta é fé, confiança e certeza, uma certeza básica, que quem tem não carrega esse conflito. Deus é bom, portanto, todas as coisas cooperam conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Amém. Quem vive assim passou das questões, deixou para trás as perguntas. Não tem perguntas a fazer. Não, tem processamentos e aproveitamentos na vida. Frequentemente diz para si mesmo: o que está acontecendo eu não sei agora, mas compreenderei depois. Sim. E sei que será bom para mim. E que sairei mais forte, mais enraizado, mais profundo, mais lúcido, mais humano, mais de Deus. Sairei melhor de tudo isso.